resultado sendo dominado pelo Atlético, sabe? É um time muito intenso. O Atlético tem sido esse time muito intenso quando joga em casa, né? Eu assisti Atlético de Alagoinhas e CSA e eu vi um Atlético assim, ofensivamente, muito difícil de parar naquele jogo, né? O CSA classificou com dificuldade na Copa do Brasil. Muita dificuldade, né? E hoje, mais uma vez, eu vi esse mesmo Atlético com a bola nos pés muito intenso, com tabelas muito rápidas, ignorando qualquer dificuldade que pudesse ter com o gramado irregular do estádio, né? Mas passes muito rápidos, trocas de posição muito intensas, e o Bahia não viu a cor da bola. Em alguns momentos, eu vi o Bahia na roda mesmo, né? E agora, o primeiro gol saiu de uma falha absurda, infantil, de Ignacio, né? Ignacio, quando a bola foi lançada, ele estava à frente, ele tinha não o domínio da bola, mas a bola estava mais próxima a ele, e ele deixou o adversário tomar a frente, e depois ele precisou fazer falta. A falta foi fora da área, ele deveria ter sido expulso, mas o Bandeira viu em cima da linha, apontou o pênalti, o árbitro deu o pênalti e deu o cartão amarelo. O correto seria falta e expulsão. No pênalti, o Atlético abriu o placar, um pênalti muito bem batido, né, pelo número 10 do Atlético, agora me fugiu o nome. Ele cobrou no lado direito do goleiro e o goleiro pulou para o seu canto esquerdo. E abriu o placar 1-0. Depois disso, o Bahia não conseguia reagir, sabe? O Atlético claramente tinha o domínio do jogo, trocava a bola com muita intensidade, com muita velocidade, e teve algumas outras oportunidades para ampliar o placar. O Bahia até chutou a gol, né? O Bahia chutou a gol, mas sem muito perigo, sem acertar a barra, como eu falei antes, né? E assim, foi uma partida muito ruim do Bahia. Vai ser muito difícil aqui eu destacar alguém positivamente hoje, porque ninguém se destacou assim de maneira que mereça ser citado pelo lado do Bahia hoje, né? Ninguém mesmo. E quando o time foi para o intervalo, a gente sempre tem a expectativa de que o treinador faça alguma mudança e que o time volte de alguma outra forma, mas isso não aconteceu. O Bahia voltou com a mesma equipe, diga-se de passagem. O Bahia, Guto não mudou de imediato. O Guto só foi mudar mais ou menos 15 minutos do segundo tempo, né? Ele tirou Marco Antônio, que mais uma vez muito apagado, e tirou também Patrick, colocou Ronaldo e Marcelo Rian. E aí, basicamente, assim, logo após as substituições, o Bahia levou o segundo gol, um belo gol. Após a cobrança de escanteio, o jogador do Atlético deu uma chaleira, deu um toque de calcanhar para trás e pegou Matheus Teixeira desprevenido. Eu acho que foi uma falha de Matheus Teixeira. Ele não voltou bem para a titularidade desde que Danilo Fernandes se machucou no atentado ao ônibus, e o Bahia tomou o segundo gol, né? Após isso, o Bahia até chegou a criar algumas oportunidades um pouco mais claras, né? E assustar o goleiro, mas isso só aconteceu do meio para o fim do segundo tempo, né? Foi quando o Bahia finalizou pela primeira vez na barra, né? Se eu não me engano, foi na cobrança de falta de Rodadiga que ele acertou o travessão, né? Teve até um desvio assim de leve na barreira e a bola foi no travessão. E Guto fez algumas outras mudanças, mas o jogo basicamente continuava sob controle do Atlético, né? O Atlético foi
muito superior ao Bahia, o jogo todo, né? Quando levou o gol, que foi um gol de Ignácio, aos 47, que se pensou que o Bahia poderia fazer uma pressão final, uma abafa. Logo em seguida, Gustavo Henrique levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, né? E o Bahia basicamente morreu em campo neste momento. Foram 2 minutos assim em que não se criou mais nada e o jogo terminou 2-1 para o Atlético. Sinceramente, eu não vejo no Bahia hoje uma perspectiva de melhora a curto prazo, sabe? O Bahia, nesse momento, precisa de tempo e reformulação, de verdade. Mexer, dar uma sacudida nesse grupo, nesse elenco. Só que aí vamos para a questão. O jogo tem um jogo sábado. Um jogo com a carga importante. Tipo, vai ter que fazer isso tudo. Ou seja, sábado vai ser sempre aquele coisa. Esse jogo é o ponto da virada. Não é. É só mesmo assim. Porque uma eventual vitória, o Bahia nunca perdeu o Sport na Copa do Nordeste, uma eventual vitória não corrigiu tudo. Assim, então, assim, o Bahia não corrigiu os resultados, não corrigiu o que tem que fazer. Sempre esperando para o ponto da virada, de um elenco que não dá esse ponto da virada há bastante tempo, eu acho que é um equívoco considerável. Esse ponto da virada é uma ilusão, Cássio. O Bahia, há pouco tempo atrás, deu 5-0 no Globo e não virou nada. Não virou nada. Não vai ser vencendo sábado que isso vai mudar. O Bahia precisa de reformulação, tempo para respirar e treinamento. Né? Neste momento, é o que o Bahia precisa. Só que para passar por reformulação, o Bahia precisa ter comando no futebol que o Bahia não tem. Eu repito, o Bahia tem 3 meses sem um diretor de futebol. Isso é inadmissível. Inadmissível. Em tempos de profissionalismo, o Bahia não ter um diretor de futebol. São 2 dirigentes eleitos com nenhuma especialização de futebol que mandam hoje no futebol do Bahia. Belintani e Vitor Ferraz. E mandam muito mal. Isso já está comprovado. Já era para ter ficado claro para eles, inclusive, isso. Que eles não têm competência para gerir futebol. Mas eles estão se aventurando em um momento delicadíssimo do Bahia. Delicadíssimo. Se aventurando a gerir futebol. Sabe? E esse é o primeiro ponto que o Bahia precisa mudar hoje. Né? E aí, Guto está no meio dessa confusão. Né? Um clube sem diretor de futebol, sem comando de futebol, um elenco montado sem nenhum critério, né? E aí ele cobra com muita razão ele cobra isso, mas ao mesmo tempo ele tem sua responsabilidade e está sendo justamente cobrado também, certo? Ele tem sido já cobrado pela torcida nas redes, pela imprensa, né? E provavelmente, creio eu, que a diretoria esteja cobrando também ele, pressionando ele também, né? Não apenas por resultados que o Bahia precisa, sim, mas também futebol, mínimo de futebol. O mínimo digno para a história do Bahia, para as tradições do Bahia. O Bahia, em jogo de estadual, contra equipes muito menores, teoricamente muito mais fracas, o Bahia não consegue se impor. O Bahia, em 7 jogos, no Baiano, o Bahia ganhou 1 jogo só. Perdeu 3. E para não dizer que é uma questão do time B, do time de transição, não. Os 2 jogos do time de transição no Baiano foram 2 empates. Só quem perdeu pelo Baiano foi o time principal do Bahia. Foram 3 derrotas com o time principal. 3 derrotas e 1 vitória. Com o time principal. Então é inadmissível. É impensável. O torcedor está com raiva, com muita razão. O torcedor que está desmotivado tem mais razão ainda. Né? E
o triste é que você olha para frente e não consegue ver o movimento de melhora. Não consegue ver o movimento do que é necessário para o Bahia melhorar. Né? É uma diretoria que tem assistido passivamente o Bahia se afundar. Né? Parece não ter pressa de trazer um diretor de futebol. O Bahia perdeu agora no mercado Paulo Autuori para o Goiás. Bahia perdeu, mas isso tem porque uma semana, né? O Bahia levou 2 meses e 2 semanas e 3 semanas para achar Paulo Autuori e tentar. E agora, nessa semana, o Bahia procurou alguém. Tem alguém aí já com alguma proposta, sabe? É foda. É foda. Tá difícil.